Olá, eu sou Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31, o podcast feito para você, podcaster, e para você que ouve podcast e quer saber tudo sobre os segredos, os bastidores dessa mídia que a gente tanto ama. Esse projeto faz parte da iniciativa O Podcast é Delas e para saber mais sobre esse projeto, acesse o podcastdelas.com.br. No episódio de hoje, eu quero trocar uma ideia contigo sobre os maiores desafios, se não o maior desafio que a gente tem com relação ao podcast no Brasil agora em 2023, que, pasme, não é tão diferente assim do desafio que a gente tinha há quase 20 anos atrás, quando essa mídia chegou aqui. Não é segredo pra ninguém que o podcast mudou muito e mudou rápido. Se você conhece o podcast há mais de 5 anos, por exemplo, a gente nem precisa ir tão longe. Ele era feito de uma maneira, ele chegava a um público de um jeito, os aplicativos que a gente ouvia eram alguns. Hoje em dia a gente tem mais formas de fazer, a gente tem essas ondas de tipo de conteúdo que são mais lançados, a gente tem mais recursos, a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais facilidade para poder fazer podcast. E quando eu falo em facilidade, eu falo do quê? Pô, antes a gente tinha que atualizar feed na mão. Você tinha que baixar o arquivo TXT, preencher lá com os endereços de onde ficaria o arquivo, a capa e tudo mais, subir pro servidor, atualizar o feed ia distribuir pro iTunes, o iTunes ia distribuir pros outros agregadores. Hoje tudo isso já é feito de uma maneira automática quando você hospeda o seu podcast, o seu episódio em um servidor de hospedagem. E isso facilita muito, mas muito mesmo a vida de todo mundo. Antes também era muito mais caro fazer quando a gente pensa em custo só para hospedagem e distribuição. Porque se antes você tinha que ter um site para ter o seu podcast, hoje em dia você tem opções como a Spreaker com um plano free, você tem opções como o Spotify for Podcasters, a antiga Anchor com um plano free, onde você faz ali um cadastro simples. Tem que ter um pouquinho de atenção sim para preencher tudo bonitinho, mas você fez, você sobe o arquivo lá, você distribui. Alguma dessas plataformas até permitem que você grave e que você faça uma edição básica do seu programa dentro da própria plataforma. Aí é claro que dependendo do tipo de podcast que você faz, você tem que ter sim todo um preparo de pré-produção, pós-produção e produção também, com equipamentos melhores, com uma equipe que vai te ajudar na gestão desse projeto, com uma editora ou um editor de podcast que vai deixar o seu programa com uma qualidade melhor, mas nunca se teve tanta facilidade. E aí eu acho que o maior desafio entra justamente nisso. Aqui eu não tô falando de competição entre grandes empresas e podcasts independentes, que somos nós que fazemos por conta, sem uma grande empresa por trás, sem uma grande marca patrocinando. Mas a grande dúvida é como que a gente mantém esse programa no ar, como é que a gente paga ele? Dá para viver disso? Ou, se você nem quer viver disso, se você tá ok de fazer isso como hobby ou como um projeto social, como você destaca esse programa dentro de todos os outros programas? Eu acho que tem 2 pontos aqui. Um é a conexão que você faz com o seu público, como que você consegue construir essa comunidade. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sempre bato nessa tecla que podcast é uma mídia de conexão. Você tem que criar comunidade com o seu público, você tem que valorizar o que ele tá te falando. Você fala, você é ouvida, você é ouvido, o público retorna, você tem que ouvi-lo, você tem que acatar as sugestões, você tem que crescer junto. O podcast não é um projeto solo que você faz sozinho, sozinha, que você joga pro mundo, não é um post em rede social que você postou, virou as costas e saiu correndo. Podcast é sobre conexão, é sobre comunicação, e a conexão é feito com troca. Mas o maior desafio no meio disso tudo é diante de a quantidade de programas grandes que a gente tem, que sim, tem ao seu favor as ferramentas de marketing, de dinheiro, de nomes, grandes nomes do jornalismo, grandes nomes do YouTube, grandes nomes de influenciadores e também grandes nomes de podcasters da velha guarda que já se destacam com seus programas. E aí? Como é que você vai se conectar? Como é que você vai se destacar? É essa reflexão que você tem que ter. E aqui eu também trago uma reflexão sobre como no Brasil a nossa cultura de produção alta, teoricamente no podcast tem que ser para consumo on demand, também pesa pra gente.
Principalmente quando você está falando de ritmo de produção, de qualidade de conteúdo e de remuneração ou monetização. Porque se cada ouvinte, se cada pessoa que ouve o seu podcast doasse R$1, R$2 do seu projeto, com certeza você ia conseguir melhorar a qualidade dele, aumentar a sua equipe, melhorar a ferramenta, melhorar o seu estúdio, melhorar o seu home office, contratar gente para trabalhar com você na produção, na edição, na divulgação, nas redes sociais, em pesquisa para novas pautas e novos temas. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de que quem fala na internet, quem produz um produto digital, quem cria uma arte digital, quem usa a internet como uma forma de comunicação, seja ela em áudio, em vídeo, em texto, não é trabalho, é de graça, não precisa ser pago, a pessoa tá fazendo porque ela quer. Só que quem tá consumindo quer aquele consumo rápido, quer tá ali, ó, sempre recebendo os seus conteúdos, os seus episódios de podcast. A gente vê isso na crise que jornais têm hoje em dia, né? Que antes eram lançados os jornais impressos em bancas. Hoje em dia as notícias são mais online e aí eles colocam aqueles travamentos, né? Que você tem que pagar a assinatura para poder ter acesso ao conteúdo. E para nós podcasters, eu acredito que nós sofremos muito com isso também, porque o que a gente produz, na teoria, a princípio, é para ser distribuído de graça. Essa é a graça do podcast, essa facilidade de distribuição. Só que podcast, ao contrário do que muita gente diz, tem sim um custo. Tem o custo do seu tempo, tem o custo do seu trabalho, tem o custo para produção, tem o custo de equipamento, tem o custo da sua equipe, tem o custo para você pagar uma pessoa para trabalhar na edição, na divulgação, na criação de capa, na arte, no registro do INPE. Enfim, tem uma série de custos que a gente precisa cumprir para poder ter o podcast com tranquilidade. E aí é a grande pergunta: como que a gente faz para superar isso? Como que a gente faz para monetizar o nosso podcast? Como que a gente faz para quebrar essa cultura de que a gente está fazendo algo de graça e que as pessoas estão ouvindo de graça, onde as plataformas estão recebendo os valores por assinatura, do qual não tá vindo nada pra gente, e aí a conta não fecha para nenhum dos dois lados. O intermediário, a plataforma de distribuição, é que acaba ficando aí com o serviço porque a entrega é feita por eles. Esse desafio, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. Sabe, conseguir criar uma forma, um mecanismo que mostre pro nosso ouvinte, pra pessoa que tá ouvindo a gente, que o que a gente faz é um trabalho ou é um hobby, se você quiser considerar assim. Porém, ele tem custos e a gente precisa de pequenas doações, pequenas contribuições, tanto em feedback, compartilhamento em rede social, rede, né, de apoio. Você recebe um conteúdo, você vai lá e compartilha, você indica, você apresenta para as pessoas, quanto também com doações em dinheiro. É aí que entram os financiamentos coletivos. Eu tenho aqui um episódio de algumas casinhas atrás, onde eu conversei com a Camila Perligeiro e ela fala sobre como construir um crowdfunding, um financiamento coletivo para o podcast. Mas eu acho que a parte mais difícil não é você descobrir exatamente como organizar isso, mas é como você mostra para o seu público que você precisa que ele contribua. E eu acho que isso é algo também que a gente tem que mudar com a gente. A Amanda Palmer tem um livro chamado A Arte de Pedir, onde ela fala da importância da gente aprender a pedir as coisas. E ela compartilha um show que ela fez, onde a banda passou um chapéu para o público e alguns músicos que nunca tinham passado por aquilo não souberam muito bem o que fazer com as doações, com o dinheiro que o pessoal estava dando. E aí ela falou: gente, você tem que aprender a pedir, porque as pessoas, elas querem ajudar, mas para elas ajudarem, para elas contribuírem, para elas pagarem pelo seu trabalho, você precisa aprender a pedir. Esse é um episódio de reflexão para juntos, juntas, juntes, nós pensarmos em como nós agimos enquanto consumidores de conteúdo, de podcast e outros conteúdos que você
consome por aí e também enquanto pessoas que produzem esses conteúdos. A gente tem que, de um lado, aprender a pedir e, de outro lado, valorizar o trabalho de quem está produzindo esse conteúdo. E aí? É uma boa reflexão para o final de ano de 2023, para já começar a ter umas ideias aí para 2024 para você melhorar o seu projeto. Eu espero que essa sementinha crie frutos bons aí na sua mente, que você esquematize isso e que dê tudo certo. É uma questão cultural, não é fácil. A gente não tem uma cultura de contribuição, a gente não tem uma cultura de valorização de profissionais do audiovisual no geral, a gente não tem uma cultura de valorização de comunicadores e a gente não tem uma cultura de valorização por aquilo que não é um objeto físico. Mas é possível, porque muita gente vive sim de podcast e, acima de tudo, a gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho, aprender a valorizar aquilo que só a gente pode fazer. Então pensa sobre isso e eu espero que o seu projeto consiga ter bons frutos aí. E claro, se você já passou por isso e apareceu aí alguma ideia, se você tem alguma dica para compartilhar com essa comunidade de ouvintes que o Estúdio 31 tem, deixa um comentário aí na plataforma onde você tá ouvindo, seja ela no Spotify, seja ela no iTunes, seja em rede social, bota lá, ouvi aqui o episódio do Estúdio 31, coloca o link e deixa comentário. Vamos junto criar essa rede de troca de ideias, de dicas, para que todo mundo consiga fazer o seu podcast sem maiores custos, sem maior dificuldade, a gente junto vencer esse desafio que tá nas nossas mãos. Por hoje é isso. Fique bem, fique em segurança. Até o próximo episódio e bora fazer podcast.